Olá pessoal! Hoje iremos aprender um pouco mais sobre as doenças causadas por alimentos, mais conhecidas como DTAs. As DTAs são doenças provocadas pelo consumo de água e alimentos contaminados por micro-organismos e substâncias tóxicas. Essa ingestão pode gerar uma infecção, intoxicação ou toxifixão alimentar. Mas o que são micro-organismos? Os micro-organismos são organismos vivos tão pequenos que só é possível enxergá-los com microscópio. Eles estão presentes em toda a parte e muitos podem ser chamados de patogênicos, ou seja, aqueles causadores de doenças, principalmente as transmitidas por alimentos. Como as infecções, intoxicações e toxificações que são causadas por alimentos acontecem? As infecções são causadas pela ingestão de alimentos contaminados com micro-organismos vivos, como bactérias, vírus ou parasitas, que se instalam e se multiplicam no intestino, causando a doença. Sintomas comuns são diarreia, febre e dores abdominais. Já a intoxicação é quando o indivíduo ingere toxinas produzidas por micro-organismos que estavam no alimento antes mesmo do consumo. Sintomas comuns são náuseas, vômitos e dores abdominais, que podem surgir rapidamente após a ingestão do alimento contaminado. E, por fim, as toxifecções, que ocorrem quando a pessoa ingere alimentos contaminados com micro-organismos vivos, como as bactérias, que ao se instalarem no intestino, começam a se multiplicar e a produzir toxinas. Os sintomas mais comuns são diarreia, cólicas e desconforto abdominal. Embora as DTAs possam ser causadas por diversos tipos de micro-organismos, as bactérias são os principais agentes causadores, responsáveis por 90,5% dos casos de intoxicação e infecção alimentar. As DTAs representam um grave problema de saúde pública, sendo causado por diversos agentes patogênicos. As mais comuns incluem a salmonelose, causada por bactérias encontradas em alimentos de origem animal, a infecção por Escherichia coli, frequentemente associada ao consumo de carnes mal cozidas, o botulismo, intoxicação grave causada por uma toxina produzida por bactérias, a giardíase, uma infecção parasitária transmitida pela água ou alimentos contaminados, e intoxicação por bacilos sérios, geralmente associada ao consumo de arroz cozido e o refrigerado de forma inadequada. A salmonela é uma bactéria que pode contaminar diversos alimentos, como carnes cruas ou mal cozidas, ovos e produtos lácteos não pasteurizados. Ao ingerir alimentos contaminados, podemos desenvolver sintomas como diarreia, febre, dor abdominal, náuseas e vômitos. Para prevenir a salmonelose, é fundamental cozinhar bem os alimentos, especialmente carnes e ovos, além de garantir a higiene adequada na manipulação de alimentos e evitar a contaminação cruzada e manter a geladeira na temperatura adequada. A Escherichia coli ou E. coli é uma bactéria presente em carnes mal cozidas, especialmente na carne moída, devido à sua grande superfície de contato, em vegetais crus contaminados e em água não tratada. Ao ingerir alimentos ou água contaminados, podemos desenvolver diarreia, muitas vezes com sangue, cólicas intensas e, em casos mais graves, insuficiência renal. Para prevenir a infecção por E. coli, é fundamental cozinhar bem as carnes, lavar rigorosamente os vegetais e frutas e consumir apenas água potável. Como prevenir as DTAs? Utilizar lenço descartável para higiene nasal, lavar as mãos com frequência, cobrir a boca e o nariz ao espirrar ou tossir, evitar tocar mucosas e não partilhar objetos pessoais. Sempre tomar cuidado com a forma correta de armazenar alimentos, sendo em recipientes bem fechados, sempre colocando sobras na geladeira e lembrar de reaquecê-las antes de comer. Sempre observar o descarte correto do lixo em locais apropriados para evitar a atração de insetos e animais que podem acabar contaminando os alimentos. É sempre importante filtrar a água e utilizar solução de hipoclorito de sódio a 2,5% ou ferver a água por 5 minutos. Também evitar excesso de bebidas alcoólicas. Tomar cuidado com a ingestão de alimentos crus ou mal cozidos, especialmente carnes, aves, ovos e frutos do mar. Sempre lavar bem as mãos antes de preparar ou comer os alimentos. Lavar os utensílios e superfícies que entram em contato com os alimentos. Higienizar os alimentos crus. Preparar os alimentos cozidos imediatamente antes de comer e mantê-los quentes.
Nós somos Maria Clara e Maria Cláudia, estudantes de medicina do primeiro período da Unifenas, alunas do professor Fabiano, e hoje a gente vai mostrar a maneira correta de higienizar o alimento para prevenir as doenças transmitidas. Primeiro, vai começar higienizando as mãos, passando água e sabão em todas as dimensões possíveis de limpeza, inclusive na superfície das unhas. Depois, você vai começar a preparar a solução para higienizar os alimentos. Com 2 litros de água, 2 colheres de sopa de hipoclorito de sódio ou algum produto próprio para higienização de hortifruti. Depois disso, você vai misturar bem a solução para ela ficar bem homogênea. Aí vai começar lavando bem os alimentos com água corrente, retirando as partes estragadas. Lave bem a folha, cada uma por vez, de maneira delicada para não estragar. Vai colocar os vegetais imersos nessa solução preparada por um tempo de 10 a 15 minutos. Depois disso, vai retirar os vegetais e frutas da substância, enxaguando um a um bem, de maneira a tirar toda a substância restante. Depois disso, ele está pronto para consumo. Uma dica: os talos e raízes dos vegetais, frutas e legumes higienizados podem ser utilizados, não precisam ser descartados.